Rompi o LCA e agora? Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável pelo projeto Clube do LCA. O tema de hoje é como se fosse um guia, um passo a passo para você paciente, para você atleta, que tem aí uma suspeita de ligamento cruzado anterior. Vamos lá, eu sei que não é fácil, eu sei que as lesões de LCA são difíceis, é um processo que é chato de passar, mas por vezes acontece. Especialmente quando a gente está em um esporte onde a incidência de lesões de LCA ela é presente, onde esse esporte envolve mudança de direção, envolve saltos, aceleração, desaceleração, e existem valências que a gente não consegue controlar. Mas calma, não entre em pânico. É grave? Sim, é grave, é séria, mas tem solução, não é o final do mundo, tá? A ruptura do LCA, ela sim, é uma lesão séria, mas ela tem um tratamento. E na grande maioria dos casos, é possível voltar a uma vida ativa, voltar ao seu esporte com a mesma performance anterior. Então a primeira coisa a se fazer é respirar fundo, tentar manter a calma e buscar de fato as informações corretas para você. Bom pessoal, se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, não deixe de seguir o podcast Clube do LCA e de avaliar. Dá lá as 5 estrelas, porque assim o Spotify entende que o nosso conteúdo ele é relevante e vai entregar esse conteúdo que de fato é relevante científico para mais pessoas. Então você vai estar ajudando a disseminar a ciência por aí. E se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, não deixe de seguir o nosso podcast, aliás, de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e de compartilhar esse episódio. A primeira coisa a se fazer depois de ter uma lesão do LCA é procurar um profissional qualificado. Eu sei que às vezes na sua região você não conhece nenhuma referência, eu sei que às vezes é difícil de encontrar tão urgentemente, mas vamos lá, vamos considerar um cenário hipotético aqui. Você estava jogando seu futebol quarta-feira à noite e teve uma lesão de LCA. Se você não está com uma dor tão emergente, você provavelmente não vai no hospital da sua cidade, não vai na sua unidade de pronto atendimento. A partir desse momento você já deve começar a procurar um profissional. Seja um profissional fisioterapeuta, pois sim, é um profissional de primeiro contato, seja um médico ortopedista ou um médico do esporte. Preferencialmente um ortopedista que tenha uma ligação com o esporte. E por que eu falo para você procurar um profissional fisioterapeuta? Porque independente de você ser um caso cirúrgico ou não, e já falei sobre casos cirúrgicos aqui no podcast, você vai precisar tratar. Você não vai curar sua lesão ficando em casa parado sem fazer nada. Pelo contrário, você vai apenas piorar o seu quadro e se você for para uma cirurgia, você vai chegar muito mal em uma mesa cirúrgica. E a partir do momento que você começa a tratar, você vai ter alguns objetivos. Os primeiros objetivos são reduzir processo inflamatório, então fazer gelo é fundamental. E sobre gelo, a gente tem uma recomendação de 20 minutos de gelo. E quando eu falo gelo de verdade, tá gente? Não tem aquele negócio de bolsinha que coloca gelo dentro, bolsa térmica, bolsa de gel que esquenta. Não, é gelo de verdade. E quando for fazer, deixe o joelho estendido, deixe o joelho esticado. Aliás, deixe o joelho esticado a maior parte do tempo possível. Não ponha uma almofadinha embaixo do joelho. Esse é o maior erro que eu vejo dos pacientes cometerem. Por quê? Porque é confortável. E sim, eu sei que é confortável. Eu sei que dói menos do que deixar o joelho estendido. Porém, cada vez que você deixa uma almofadinha embaixo do joelho, deixa o seu joelho naquela posição mais flexionada, você vai ter uma dificuldade maior de ativar a sua coxa. Sim, porque você não vai conseguir estender o joelho completamente. E o seu quadríceps ele vai criando uma redução no trofismo muscular. Ele não consegue ativar o quadríceps, sua parte posterior de coxa fica muito mais rígida, muito mais contraturada e você cria o que a gente chama de inibição artrogênica, que é quando você não consegue contrair a sua coxa e quando você não consegue ativar a musculatura idealmente. Então os primeiros passos, os primeiros dias, as primeiras semanas, o objetivo é que você consiga deixar esse joelho mais estendido possível, movimentá-lo constantemente, também trabalhando movimentos de flexão na medida da sua dor e fazer movimentos que contraiam a coxa. Thiago, eu preciso usar muletas? Provavelmente nos primeiros dias sim, mas a partir do momento que você conseguir ativar o seu quadríceps, você precisa se livrar delas.
A gente precisa recuperar o movimento o mais rápido possível, reativar esse quadríceps. Você não precisa sair correndo para fazer uma cirurgia logo com muita pressa. Como eu já falei também no podcast anterior, primeiro trata, depois toma uma decisão. A tomada de decisão cirúrgica vai depender muito do seu estilo de vida e das suas demandas funcionais, do seu contexto. Em geral, é melhor que a gente consiga algumas semanas de reabilitação antes de decidir, que a gente chama de pré-habilitação. Então, dentro de um tratamento pré-operatório ou de um tratamento conservador, os objetivos nessas primeiras 4 semanas são de começar a ativar mais quadríceps, reduzir edema, melhorar a amplitude de movimento, principalmente o movimento de extensão, e conseguir ter uma boa marcha com ausência de dor. E a partir disso, a gente vai evoluindo para outras fases, onde a gente vai fazendo progressões de exercícios até você conseguir fazer movimentos mais funcionais do dia a dia sem a presença de dor, como subir e descer escadas, abaixar, pegar objetos do chão e começar posteriormente a trotar, a dar algumas corridas leves. Eu vou falar agora sobre o que você não deve fazer nessa fase depois de ter uma lesão. Primeiro ponto, ficar esperando semanas parado sem fazer nenhum tratamento. Isso é um erro e é muito comum, infelizmente. Um outro erro muito comum é buscar a solução só na cirurgia, sem entender o que está acontecendo. Olha, gente, eu recebo constantemente pacientes de pós-operatório e, infelizmente, ele não tem um pré-operatório muito adequado. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui, a maioria dos pacientes não tem. Aí eles chegam na minha primeira consulta aqui na clínica e eles não sabem que o tratamento é longo. Por incrível que pareça, eles não sabem o passo a passo do tratamento. Eles não foram educados antes da cirurgia, seja por um médico, seja por um outro profissional. E eu venho aqui, apresento para eles todo o tratamento, como funciona o passo a passo para retornar ao esporte. Eles se assustam, eles ficam tristes, não porque o tratamento é longo, mas porque o tratamento é longo e eles não foram informados disso antes de uma cirurgia. A cirurgia, gente, não vai entregar nada de graça para vocês. Existe todo um processo pós-operatório que precisa ser seguido para retornar ao esporte, para voltar às atividades. Então entenda que fazer o tratamento cirúrgico não exime você de fazer outro tratamento pós-operatório. A cirurgia não vai resolver a sua vida se você não fizer por onde. E o outro erro comum é ficar buscando exercícios aleatórios para fazer sem nenhuma orientação. Isso pode piorar a lesão, isso pode causar maior fricção, maior lacidão do seu enxerto. Existem exercícios que a gente não pode fazer na fase inicial de uma cirurgia. Existem exercícios que a gente precisa controlar a carga, controlar a amplitude de movimento. E a gente precisa progredir com critérios. Faço isso constantemente na clínica, faço isso constantemente com pacientes online. A gente precisa ter critérios para evoluir. Eu olho para a reabilitação do LCA como uma periodização. Então, como a gente tem periodizações com atletas para treinamento, a gente precisa ter periodização e uma reabilitação do ligamento cruzado anterior. Então, olho para os 9 meses, para um ano, como um macrociclo. Lá no final do período, meu objetivo está traçado, que é voltar ao esporte. Mas eu divido isso em mesociclos, em meses, divido isso em semanas, para que a gente consiga ter um passo a passo e progredir constantemente. Eu quero fechar esse guia aqui com o mais importante. Não perca tempo. Se você teve uma lesão de LCA, a recuperação do ligamento cruzado anterior ela começa no dia seguinte, mesmo sem fazer a cirurgia, com decisões e atitudes que fazem toda a diferença. Seja para você seguir com o tratamento conservador, que sim, é viável em muitos casos, seja para você fazer um tratamento cirúrgico, e isso vai facilitar muito o seu pós-operatório. Contar com bons profissionais, se informar bem, seguir de fato orientações que valem a pena, é o que te coloca no caminho certo. Seja para voltar ao esporte, seja para voltar à vida com segurança. Galera, dá sim para voltar ao esporte. E eu, aqui uma opinião minha, tá? Eu como fisioterapeuta esportivo, o meu desejo é que vocês voltem num mais alto nível ao esporte de vocês. E é isso que eu trabalho todos os dias aqui na clínica ou por consultoria online. Bom pessoal, se esse conteúdo, se esse episódio faz sentido para você, ajudou você, compartilhe com alguém que está passando por isso também. Se você é fisioterapeuta, se você é profissional da área, manda isso também para o seu paciente. E eu sei, é chato, mas eu preciso pedir. Se você está ouvindo esse conteúdo pelo Spotify, não deixe de seguir o podcast Clube do LCA e de dar 5 estrelas. Assim, o Spotify entende que o nosso conteúdo é relevante e de fato é relevante. Se você está vendo esse conteúdo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar o like e de ativar o sininho para ficar ligado em todas as notificações. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.